casulo a sofrer e sofri sem perceber que havia uma força extra que me fazia lutar sem parar. E eu via o mundo de baixo, me sentia o menor dos menores. Impossível pra mim era crer que um dia eu pudesse voar. Borboleta de Deus, eu sou do casulo, ele me libertou. Vou voar sobre os montes e muito além pra chegar em Jerusalém. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia
Esse é o coração valente. Ele ama toda a gente. Ele ama quem não lhe ama e ajuda quem não lhe pede. Esse é o coração que queima, arde o fogo do amor, faz o triste ficar contente e traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa, não pensou nenhum segundo. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui direto da Casa Peniel, no nosso podcast Face a Face Peniel, e já começar saudando as pessoas que estão nos acompanhando aí direto do Facebook. Temos o Felipe Vanelli, está nos assistindo, a Letícia Dada, Felipe Marci, o Evandro Cuquinha. Oi, Pastor Cris, eu não consigo te ouvir. Agora está me ouvindo com certeza. Se caso não estiver passando áudio, vocês nos comuniquem aqui. Afinal de contas, a gente já faz ao vivo, que é para a gente interagir com as pessoas que estão em casa. Depois fica gravado no nosso canal no YouTube, Pastor Christopher Nunes, para vocês estarem aí podendo compartilhar com os seus amigos, com os nossos irmãos. E nessa noite, mais uma vez, eu estou aqui com meu amigo, meu irmão, que é um líder aqui na Casa Peniel, tem nos ajudado, nos auxiliado, tem servido o reino de Deus, né, através aqui da Missão Peniel. Nessa noite eu estou aqui e antes de falar, o Samuquinha, meu filhote: oi, pai. Oi, meu filho, eu te amo muito, meu pequeno, grande missionário. É um missionário mais jovem que eu conheço, é o Samuel. Então, como eu ia dizendo, eu estou aqui com o meu amigo, meu irmão, convidado dessa noite mais uma vez. Eu estou aqui com o nosso irmão Thales. Boa noite, galera, tudo bem? Paz de Cristo. É bom estar aqui mais uma vez com o pastor Christopher, com vocês. A gente crescer mais uma vez na graça e no conhecimento do Senhor. É muito bom. Boa noite a todos. Amém. Glória a Deus. E sem muita delonga, né, pra gente ganhar tempo e falar daquilo que é importante, tem mais gente saudando aí, né, o Felipe, a paz, pastor, Deus abençoe. Tem a minha sogra também que está assistindo, a Dete. É isso aí. Compartilha aí com os nossos irmãos, compartilha aí com os teus contatos aí, para que mais pessoas possam entrar e ser alcançadas aí pelo ensino dessa noite, que é muito importante, né? A gente vai tratar de um assunto aqui que é um assunto muito importante, principalmente para esse tempo, né? A gente vai falar hoje sobre os falsos mestres. E antes de a gente começar a ler, eu já quero deixar aqui para vocês a seguinte informação, tá? Nós vamos falar aqui nessa noite de 3 tipos de mestres, né? Nós temos aqueles que são os mestres verdadeiros, aqueles que foram chamados pelo Senhor, né? Nós temos os mestres que
o primeiro é os mestres verdadeiros que foram chamados pelo Senhor, que trazem uma clara exposição da Bíblia, né? Que tem compromisso pleno com a palavra de Deus. Nós temos o segundo grupo, que são falsos mestres que são irmãos em Cristo, nasceram de novo, né? Têm o Espírito de Deus, mas por algum motivo eles distorcem a palavra de Deus, né? Pode ser motivo esse: ignorância, falta de conhecimento, ou porque aprenderam assim, né? Então nós temos aqueles que são fiéis às Escrituras, nós temos aqueles irmãos que por ignorância ou qualquer motivo assim, eles distorcem, né, o ensino da palavra. E o terceiro grupo é os mau caráter mesmo, é os filhos das trevas, é os enviados do diabo, né, que a gente vai trazer os textos bíblicos para vocês. Esses são os que não têm escrúpulo, né? São aqueles cara mesmo que eles são movidos por espíritos malignos, né? Ensinos de inspiração demoníaca, tá? Então, a gente quer partilhar com vocês sobre esses mestres, né? Esses falsos mestres. Amém? E a gente separou aí para vocês, então, esse estudo que eu e o Thales, né, fizemos ainda essa tarde, e queremos compartilhar dessa palavra com vocês, os nossos irmãos. E que está lá o Franco, ó. Gostei da música de abertura, Cristo, tua cara, borboletinha de Jesus. Esse é o Franco, né? O Franco Moresco. muito responsável por muita coisa que acontece aqui, né? O Franco, ele é responsável por muita coisa que acontece aqui na Missão Peniel. Já tivemos essa conversa. Amém? Então, vamos começar aqui o nosso podcast, o nosso bate-papo dessa noite. E o primeiro texto, irmãos, é o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 17 em diante, da qual eu queria que o Thales pudesse ler para nós aí. Amém. Mateus 16, do 17 em diante? Isso. Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque meu Pai que está no céu revelou isto pessoalmente a você. Isso não vem de nenhuma fonte humana. Você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. As coisas que você atar na terra serão atadas no céu, e as coisas que você desatar na terra serão desatadas no céu. Então advertiu aos discípulos que não contassem aos outros que ele era o Messias. Continua. Daí em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos sobre a sua ida a Jerusalém e o que aconteceria com ele ali, e que ele sofreria nas mãos dos líderes religiosos dos judeus, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, que seria morto e que 3 dias depois ressuscitaria. Mas Pedro levou Jesus para um lado para censurá-lo, dizendo: que Deus não permita isso, Senhor. Disse ele: isso não lhe acontecerá. Jesus voltou-se para Pedro e disse: afasta-se de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim. Você está pensando apenas do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Amém. Então, por que nós escolhemos esse texto para abrir aqui o nosso podcast, né? Pedro, ele é chamado por Jesus para se tornar um discípulo, né? Se tornar um apóstolo. E no contexto aqui, Jesus interroga os seus discípulos, perguntando: quem o povo diz que eu sou? Né? Alguns disseram: olha, tu és Elias. Outros disseram: João Batista, né? E ainda outros disseram: tu és um dos profetas. Então, Jesus agora olha para eles novamente e pergunta: e vocês quem dizem que eu sou? Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão, feliz é tu. Essa revelação
ela não vem de fonte humana, ela não vem de carne e ela não vem de sangue. O meu Pai que está no céu, ele é quem te revelou. Então, Pedro, chamado por Jesus a ser discípulo e também apóstolo, tem a revelação do Cristo. Mas logo em seguida, Jesus ele começa então a dizer claramente o que lhe aconteceria, que era necessário que ele fosse preso, levasse diante os sacerdotes, né, os fariseus, né, os mestres da lei, enfim, e agora ele ia passar por grande sofrimento, né, ia passar por tortura e também seria morto, né? E o que acontece? Acontece então que Pedro diz para Jesus, né, chama ele de lado e ele diz: não permita que isso lhe aconteça, né? Não permita isso, Senhor, né? Tipo, trazendo para a atualidade, né? Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Sim. Deus não te chamou para sofrer. Deus é o dono da prata. Essa historinha, né? E aí ele chama Jesus e fala, né? Não permita que isso aconteça. Deus é bom. Tenha misericórdia de você. Tenha misericórdia de você. E aí Jesus diz para ele o quê? Jesus voltou-se para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim. Você está pensando apenas do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Irmãos, escolhemos este texto por quê? Porque nós queremos falar do primeiro grupo. Desculpa, queremos falar do segundo grupo. O segundo grupo, né, de falsos mestres, eles são pessoas que tiveram uma revelação do Cristo, mas eles estão andando o caminho oposto à cruz. São as pessoas que têm a revelação do Cristo, mas elas se envolvem, né, com Deus por uma autorrealização. Elas têm a revelação de que o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus. Eles até são nossos irmãos, mas eles olham para Jesus como alguém que veio para eles se autorrealizarem. Sim. Eles acreditam que o Evangelho é um chamado à autorrealização, quando na verdade tu vai ver o texto seguir dizer que o Evangelho é um chamado à autonegação. Thales, continua para nós ali. Então Jesus, verso 24. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que quiser conservar a sua vida, vai perdê-la. E todo aquele que perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la novamente. Que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que se pode comparar com o valor da sua alma? Porque o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória do seu Pai, e julgará a cada pessoa de acordo com as suas obras. Amém. Até aí tá bom, tá ali. Então, olha o que Jesus fala para Pedro, né? Aparta-te de mim, Satanás, você é uma armadilha perigosa. Tu estás olhando segundo a ótica humana e não segundo a vontade de Deus, o propósito de Deus. E aí ele diz: olha, se algum de vocês quer ser meu seguidor, deve pôr de lado a sua própria vida e me seguir, tomar sobre os ombros a sua cruz. Então, irmãos, todo o evangelho, tá? Toda a mensagem que te leva para uma direção oposta à cruz, à crucificação, ela não provém de Deus. Esse evangelho de facilidade, esse evangelho de autorrealização, não é o evangelho de Cristo. Eu estava compartilhando ainda, né, hoje à tarde com uma pessoa, né, nós somos salvos pela graça, né, e não é uma graça barata, é uma graça que vai te custar tudo. Né? Então, nós recebemos de Deus esse presente da salvação, é graça, é um favor que nós não merecíamos, mas não é uma graça barata, é uma graça
que vai nos custar tudo. Por isso é necessário morrer e nascer de novo. Talinho, abre para nós ali Gálatas 1, para a gente dar sequência. Gálatas 1, Sim. Gálatas capítulo 1, o verso é o verso de 6 em diante, amém? Isso. Gálatas 1, 6 em diante, para a gente construir aqui esse pensamento. Tá. Então, Gálatas 1, verso 6 em diante, né? Isso. Estou admirado de que vocês, tão depressa, estão desviando-se daquele que, pela graça de Cristo, chamou vocês. E agora já estão seguindo um outro evangelho. Porque não existe outro evangelho, a não ser aquele que nós proclamamos. O que ocorre é que vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente ao evangelho de Cristo. Tá, então, vamos criar um pensamento aqui. Talinho tá lendo. Nós começamos falando sobre Pedro, que recebeu a revelação do Cristo. Isso não vem de carne nem sangue. O meu Pai que está no céu te revelou. Quando Jesus diz que agora é necessário que ele passe por grande sofrimento, humilhação, perseguição e seja morto, Pedro, ele vem, traz Jesus para o canto e diz: imagina, o teu sangue tem poder, tá repreendido, que visão do diabo. Jesus, Deus não te chamou para sofrer, Deus quer te dar o melhor da terra, o ouro e a prata. E Jesus diz: Pedro, ou melhor, afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim. Isso, você é uma armadilha perigosa. E ele conclui dizendo: vocês que querem me seguir precisam tomar a sua cruz, renunciar a tudo quanto possui. Então, o evangelho da autorrealização não é o evangelho de Cristo. E o Talinho agora está lendo Gálatas, e ele diz: estou admirado, Paulo dizendo, que vocês tão depressa estejam desviando-se daquele que pela graça chamou vocês, e que vocês estão seguindo outro evangelho. Mas na verdade não existe outro evangelho, a não ser aquele que nós proclamamos. O que ocorre é que vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem, que mudam a verdade concernente ao evangelho de Cristo. Continua, Talinho. Que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que pregar qualquer outro evangelho além daquele a respeito do qual lhes falamos. Sim, mesmo se um anjo vier do céu e pregar outro evangelho, que seja maldito para sempre. Digo e repito: se alguém anunciar qualquer outro evangelho diferente daquele que vocês acolheram, que sejam amaldiçoados. Continua. Vejam que não estou procurando agradar a homens, estou buscando agradar a Deus. É isso aí. Então, olha o que ele falou. Estão mudando, estão torcendo a mensagem. E aí ele conclui dizendo que, olha, por acaso estou eu buscando agradar aos homens? Ou estou buscando agradar a Deus? Se eu quisesse agradar aos homens, eu não poderia ser servo de Cristo. Por quê? Porque a mensagem da cruz, ela vai na contramão do mundo. É um chamado à autonegação. E a mensagem da cruz é uma mensagem que não dá ibope. É uma mensagem que não traz dízimo e oferta. É uma mensagem que não é aceita pelo mundo. Afinal de contas, Jesus disse em João 15: o mundo vos odeia, porque odiou a mim. O mundo vos perseguirá, porque vocês são meus, pois eu vos escolhi, vos tirando do mundo. É por isso que o mundo vos odeia. Se o mundo tivesse me ouvido, ouviria vocês. Contudo, como não me ouviu, não ouvirão vocês. O mundo vos perseguirá, pois não me conhecem e não conhecem aquele que me enviou. Então, esse texto aqui até foi uma escolha do Tales, né? O Tales é que encontrou, né, esse verso no seu espírito, no coração, no estudo, e ele falou: olha, Cris,
Se o Talinho quiser, Talinho, fala aí. Então, cara, eu fiz uma pesquisa essa tarde e, né, eu acho que a maioria sabe, mas aqueles que não sabem, tem 7 vertentes do evangelho. A gente chama de seitas atuantes ativamente no Brasil, de que receberam eles falam nessas seitas que receberam uma revelação nova de um anjo ou uma pessoa que se diz um profeta do Senhor e que recebe uma revelação nova acerca de um evangelho novo. Não vou falar os nomes, mas a gente sabe quais são, né? São bem famosos, né? Eu acho que não convém dizer o nome, não sei, mas assim, todo o evangelho que sai daquilo que nós temos nos profetas e nos apóstolos, que é o fundamento, e torna uma nova revelação, uma nova maneira de olhar para as Escrituras e interpretá-la. Paulo está dizendo que as pessoas que procuram um outro evangelho, uma nova revelação, um anjo aparecendo e dizendo, não, todo mundo entendeu errado, agora vai ser uma nova revelação, uma nova maneira de olhar para as Escrituras. Paulo diz dizendo que as pessoas são malditas. E cara, se você prestar muita atenção, a maioria dessas religiões, que é uma nova revelação, uma nova maneira de enxergar as Escrituras, recebeu de um anjo, recebeu, né, uma visão, alguma coisa assim, geralmente elas agradam um homem. Geralmente elas vêm para satisfazer alguma coisa, uma peculiaridade do homem, no sentido de não é graça, não somente fé, mas um jeitinho a mais, quer seja guarda de um dia, quer seja uma nova maneira de se alimentar, uma nova maneira de se portar. Ela anula a graça e o justo viverá pela fé. Que Paulo, ele, né, em toda o compêndio do evangelho, ele diz. E daí a gente estava falando um pouquinho também, eu só queria acrescentar, para a gente já falar sobre isso, Cris, o 2 Timóteo 4,3, que fala, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias paixões infames, como que sentindo coceiras nos ouvidos, eles se desviarão da verdade, voltando para fábulas. Então, a gente está falando aqui, só para deixar bem claro para vocês, que existem pessoas que estão sendo guiadas por suas paixões infames e seus sentimentos carnais, criando uma nova maneira de servir o Senhor. Não que, como Paulo falou, não que existe mais de um evangelho. O evangelho é o mesmo. O que eles fazem? Sutilmente, eles manipulam as palavras. Sutilmente, eles, como que Paulo fala ali, eles distorcem as palavras do Senhor para o seu bel prazer. Então, não que exista um outro evangelho, mas existem 2 evangelhos, né? Um que é para a glória de Deus e um que é para a glória do homem. A gente vê em todas as Escrituras que o homem tem esse desejo natural de ser visto e notado. A gente vê nas Escrituras que o homem tem um desejo natural de fazer para ser aceito. E quando a gente vê no Evangelho que ele anula a força do braço humano, é muito escandaloso. Porque quando o Evangelho fala que o justo viverá pela fé, pela graça sois salvos, não vem de obra, para que nenhum homem se glorie, causa escândalo para nós. Porque como Pedro falou ali, foi advertido por Jesus, essa ideia e teologia, cara, de autopreservação, de autossuficiência, ela tá tomando conta dos nossos corações. Então ali, verso 10, vejo que não estou procurando agradar a homens, mas estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo. A palavra do Evangelho é escândalo para o homem. A palavra do Evangelho, a cruz, para o homem que se diz inteligente, é loucura, como Paulo diz, né? Talinho colocou aqui diversas situações e coisas que são realidades, né? A gente não está aqui também para ficar nominando, né, Talinho, né? Querendo expor também
nenhuma denominação ou trazer aqui o nome de qualquer pessoa. Fiz isso por bastante tempo, né? E estou me abstendo disso porque eu acho que a palavra de Deus, ela é 100% eficaz, ela é poderosa, mais cortante do que uma espada afiada, que penetra no mais profundo do ser, né? Então, a palavra por si só, ela fala. Aqueles que se ofendem, eles precisam revisar, né? Ou eles precisam se autoavaliar. Então, a gente não precisa falar nome de denominação, nem nome de ninguém. A gente vai pregar a mensagem, né, de Cristo, a palavra de Deus, e quem se ofender, que busque no seu coração ou na sua vida o motivo dessa ofensa. Né? Então, o Talinho está falando aqui sobre isso, né? A gente começou dizendo que são 3 tipos de mestre. O primeiro é aquele que foi chamado por Deus, né? Tem a revelação do Cristo, e ele tem um compromisso com a palavra de Deus, né? Independente do resultado. Assim foram com os apóstolos, né? Assim foram com os nossos amigos, os irmãos heróis da fé, né? Muitas pessoas que preferiram a morte do que mudar a mensagem do evangelho, né? Então, a gente está colocando aqui que a mensagem do evangelho, ela não é atraente aos olhos e aos ouvidos e ao coração, porque o homem é inclinado ao pecado, né? E a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, ela leva a gente para esse lugar, né, de abrir mão de tudo, né, para servir ao Senhor. Então, o primeiro grupo são esses pastores, né, esses mestres. O segundo é o que a gente está falando agora. O segundo grupo são homens como Pedro, no começo, que tiveram a revelação do Cristo, mas quando precisavam caminhar para a crucificação, participar do cálice juntamente com Cristo, né? Não, Senhor, que isso não lhe aconteça, né? Imagina, Deus não nos chamou para o sofrimento. E aí eles vêm com esse outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, mas é um evangelho de autorrealização, é de uma autossatisfação. É o evangelho que centraliza o homem. É como se Deus estivesse aqui para te servir, e Deus te chamou porque Ele quer muito fazer as tuas vontades. Quando na verdade Ele te chamou para que tu faça a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que tu tome a tua cruz e tu siga Jesus. Aí é onde Paulo está falando aí aos Gálatas, né? Olha, se eu quisesse agradar os homens, eu não podia ser servo de Cristo. Então a gente quer ser servo de Cristo, Talinho, mas a gente quer ser popular. A gente quer que o mundo nos ame, nos idolatre. Na verdade, a gente quer conquistar um mundo ou uma humanidade que matou o nosso Senhor. No sentido de que a gente quer ser reconhecido. Quer ser aplaudido. Aplaudido. Sim. E aí, antes de a gente ler esse texto que tu falou, Talinho, eu lembrei aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu quero ler com vocês o versículo 27, que vai dizer assim, ó Paulo se despedindo, né, da igreja, né, agora caminhando aí, né, para o seu momento de glorificar o Senhor, né? Afinal de contas, ele foi decapitado, né? Ele morreu de fato, né? Ele foi martirizado. E ele vai dizer o seguinte, lá no 27, porque eu não deixei de contar a vocês todo o plano de Deus. Agora cuidem de vocês e não deixem de alimentar e pastorear o rebanho de Deus, a igreja dele, comprada com o seu próprio sangue, pois o Espírito Santo os constituiu bispos, né? Eu sei com certeza que depois que eu for, falsos mestres aparecerão como lobos ferozes no meio de vocês e não terão pena do rebanho. Versículo 30. Alguns de vocês mesmos torcerão, mudarão a verdade para conseguir discípulos. As pessoas tales, elas têm negociado a verdade do evangelho porque elas querem ser populares e elas querem conseguir discípulos. E aqui é o perigo. Lembra Jesus falando em Mateus 23? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês percorrem terra e mar, vocês vão... Aquele pastor itinerante, vai para a Europa, vai para a África,
vocês percorrem terra e mar querendo fazer um prosélito, querendo converter alguém. Aham. E depois de o fazer, e depois de converter essa pessoa, vocês fazem ela 2 vezes mais digna do inferno que vocês. Então, olha só, são pessoas, são mestres, são profetas, são pastores que percorrem terra e mar convertendo pessoas. E eles convertem essas pessoas, mas não é a Cristo e a vida eterna. Sim. Eles convertem elas ao inferno, a sua religiosidade. Eu vi um... Nesse que você tá falando, Cris, eu vi um... Sabe que eu gosto desses pais da fé? E eu vi uma frase do George Whitefield, que ele fala assim, ó: quando se levanta um verdadeiro pregador, Satanás levanta 1000 de seus servos para ir contra. Daí ele diz também: falsos mestres geram falsos convertidos, e falsos convertidos geram falsos cristãos. Então a ideia é o quê? A gente não está falando de pessoas que não levam um evangelho. Lembra como a gente falou? É um evangelho. Só que sutil, transformado, mudado, eles trazem uma falsa conversão aos homens. E essa falsa conversão torna as pessoas falsos cristãos. Na onde o quê? Que vem as lutas da vida, as circunstâncias da vida, o vento, a chuva, a tempestade, e a casa que está sob a areia cai. Geralmente, essas pessoas que elas criam mestres para si, elas procuram esses mestres que têm as palavras que elas querem ouvir, que, vamos dizer, a gente está falando aqui, né, abertamente, eles não são inocentes. O público dos falsos mestres não são inocentes. Sim. Eles procuram pessoas que falam aquilo que agrada a eles. Então, nisso que você está falando, eles percorrem os lugares, eles aparentam fazer uma obra ao Senhor. Só que o ensino errado deles e falso deles tornam as pessoas mais dignas no inferno do que eles. Porque é uma fé nominal, é uma fé de conquista, uma fé que visa o interesse próprio, uma fé que causa o homem um afastamento mais de Deus ainda. É isso aí, né? Pelo que a gente lê, né, Thalinho? A gente não tá aqui para ficar dando nossa opinião. A gente tá aqui para dizer o que tá escrito, né? Até, inclusive, vamos ler. Vamos ler o texto aí. Vamos ler esse aqui, 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler esse texto aqui, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. 2 Pedro, desculpa, 2, versículo 1. Quer ler, Thalinho? No passado também havia falsos profetas no meio do povo, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Esses contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor que os comprou. Porém, o fim deles será repentino e terrível. Só um pouquinho. Então, olha só. Eles sempre estiveram aqui e sempre vão estar. E eles contam com habilidade as suas mentiras sobre Deus. Cara, tu sabe o que eu lembrei agora, Thalinho? Eu lembrei do rei Acabe, quando ele vai atacar Ramá de Gileade, Josafá e Acabe. E aí o Miqueias está preso, o profeta, e Deus envia espíritos enganadores na boca dos profetas do rei. Deus queria que o rei Acabe morresse, certo? E aí o rei Acabe, junto com Josafá, vai consultar os profetas. E os profetas dizem: rei, pode ir para a guerra, porque tu vai ser vitorioso. E tem uma parte do texto que diz que foi pegado um chifre de um animal e foi feito um ato profético. Então olha só, 400 profetas movidos por um espírito mentiroso, conduzindo um rei à batalha e à morte, fazendo atos proféticos em nome de Deus. E um homem que era o verdadeiro profeta aprisionado, porque a sua mensagem não era uma mensagem que agradava. Inclusive, ele leva um bofete, um soco na cara de um dos soldados, porque ele
trouxe uma palavra muito dura para o rei. E ele disse, então deixe que os acontecimentos julguem qual de nós está sendo usado por Deus. Esses 400 homens bajuladores, com esses seus atos proféticos, ou eu que estou aqui preso, desvalorizado. Por quê? Porque a minha mensagem não agrada o ouvido e o coração de quem recebe. Segue o texto, Thales. Esses contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor que os comprou. Porém, o fim deles será repentino e terrível. Muitos seguirão os seus ensinos imorais, e por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Só um pouquinho, vamos fazer um complemento aqui. Então, olha só. Muitos seguirão. A gente pode trazer aqui a passagem que Jesus diz: o caminho que leva à salvação é estreito, e a porta é bastante apertada. Mais amplo é o caminho da perdição, e bastante larga é a sua porta, e multidões escolhem passar por ela. Irmãos, é um escândalo que eu vou dizer, mas é bíblico. As pessoas vão para o inferno porque elas escolhem ir para lá. A mensagem da cruz é o caminho estreito, a porta da salvação é bastante apertada, exige muita renúncia, exige um evangelho de crucificação, uma vida de crucificação, mas a porta do inferno é larga e o seu caminho é amplo. São muitos caminhos que levam ao inferno. E o texto está dizendo, muitos ou multidões seguirão seus ensinos imorais. E por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Então, irmão, esses falsos profetas, esses falsos mestres, além de eles trazer uma mensagem toda deturpada, toda violada, modificada, adulterada, eles fazem com que as pessoas zombem do verdadeiro caminho. Elas se escarnecem da mensagem de Cristo por causa dos falsos profetas. É por isso que eu digo, igreja, templo cheio, multidão, o pau tá torando, é popular, é modinha, irmão, corre o risco de Jesus não estar ali. Estão fazendo uma grande obra para si mesmo ou para o pai da enganação, porque a mensagem de Cristo, irmão, não é nada popular. Nisso que você está falando, cara, pastor, o sermão profético do Senhor em Mateus 24, Jesus fala que levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E daí ele continua no capítulo 24, verso 24 de Mateus, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, e se possível enganaria os próprios eleitos. Então vou fazer uma pergunta para o senhor: falso profeta e falso mestre cura? Falso profeta, falso mestre cura, faz cair fogo do céu, faz vir vento do deserto, e te digo mais, te dá prosperidade financeira, te dá popularidade. Foram essas coisas que Satanás ofereceu para o próprio Cristo. Sim. Se prostrado tu me adorar, te darei toda a honra dos homens e toda a riqueza da terra. Sim. A gente conhece as escrituras e vê, Thales, Satanás e os seus agentes. Lembra do faraó? Moisés, que joga o cajado e vira numa serpente. Sim. E agora os magos, né, os feiticeiros de faraó, eles produzem o mesmo milagre, por assim se dizer. Sim. Então, sim, Thales, eu acredito que Satanás, ele vem sim para curar. Isso. Ele vem profetizar, ele faz tudo isso, mas são sinais, prodígios e maravilhas para que, se possível, enganar até mesmo os eleitos de Deus. Sabe por que eu pergunto pro senhor? Porque a mente humana... Senhor tá no céu. Amém. Pra você, meu amigo. Porque, cara, as pessoas, elas têm essa mentalidade de que, porque
elas têm, não vou dizer mentalidade, mas elas têm essa dúvida no coração de que, beleza, o que esse cara tá dizendo? Cara, eu pego as escrituras e parece que tá tudo errado, mas lá tá curando. A tiazinha vai lá, a senhorinha vai lá na frente, nessa igreja desse falso mestre, desse falso profeta, e ela recebe uma oração e ela é curada. Me explica isso. Fácil. Te explico e fácil, né? Poucos de nós nasceu cristão ou em uma família cristã, né? A maioria nasceu no mundão, né? A gente não ia na tal da benzedeira? Não era curado? E as pessoas que são devotas como é que eu posso chamar, né? São devotas a pessoas que já morreram, né? Sim. Elas têm uma devoção, uma idolatria, né? Sim. E elas se curvam e se prostram diante de imagens e elas pedem por uma cura. E quantas delas receberam e atribuem essa cura à sua idolatria? Porque é o que o diabo faz para enganar as pessoas. Sim. Ele dá a elas o que elas querem e em troca ele recebe a adoração que seria atribuída a Deus. É simples. Então, Spurgeon ele fala o seguinte: Satanás ainda ele está agindo, só que ele mudou a tática, ele é muito esperto. Em vez de agora ele estar fora do altar gritando taque fogo, ele entrou no altar de terno e gravata e ensina. Isso é muito forte. Vou seguir o teu texto aqui, Thales. Vamos. Versículo 2. Muitos seguirão seus ensinos imorais e por causa deles Cristo e seu caminho serão escarnecidos. É o que tem acontecido hoje, né? O falso evangelho tem atraído multidões e tem formado grandes congregações. Mas o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, ele tem sido desprezado, desvalorizado e as pessoas têm zombado daqueles que, por amar a Deus e por conhecer as Escrituras, continuam sendo fiéis a ela, como Paulo, né? Preferindo agradar a Deus ao invés de agradar os homens. Versículo 3. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês, mas Deus já os condenou há muito tempo e a destruição deles está Então olha só, são falsos mestres que contam com habilidade as suas mentiras sobre Deus. Eles distorcem a mensagem do evangelho a ponto de que as pessoas passam a zombar da verdadeira mensagem e eles, na sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossar do teu dinheiro. Irmão, é só tu ver as palavras e a pregação. A boca fala do que está cheio o coração. Se é um pastor que só sabe pregar sobre grana, os 10 passos para alcançar o seu primeiro milhão, como se tornar um cristão rico, como não sei o que, porque é primícia, é dízimo, é a oferta sacerdotal, é não sei o que. Ô irmão, pelo amor de Deus, gente. Ei, tu que tá me vendo aí, século 21, né, ó? Meu Deus, tem informação em tudo que é lugar. Ei, tá muito fácil escolher um lado. A gente que mora no Brasil, principalmente, tá muito fácil escolher um lado. Tu entendeu? A pergunta é: como que tu vê o Senhor? Tu vê Ele como um mordomo e alguém que está aqui para realizar os teus desejos? Tu acredita mesmo que o Evangelho é um chamado à autorrealização? Ou tu conhece o Cristo das Escrituras, que te oferece uma cruz e diz: siga-me? E se tu quiser viver a tua vida, tu vai perdê-la, mas se tu perder a tua vida por amor de mim e por amor da mensagem, tu encontrarás a verdadeira vida. E aqueles que se envergonharem da mensagem, eu os negarei abertamente diante do Pai. Ei, tu ainda acredita que Jesus é o The Chosen? Irmão, vamos para a Escritura. Vamos para a Escritura. Tá muito fácil escolher um lado, irmão. Tá muito fácil.
Talinho. Pro texto. Vamos para 1 Timóteo? 1 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 1. Entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos, alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas. Só um pouquinho, Talinho. Deixa eu te interromper. Pode falar. O Espírito de Deus é que está falando, irmão. Uhum. Ei, não é o Talinho que está falando, é o Espírito de Deus. Ei, isso aqui é a palavra de Deus. O Espírito diz com clareza que nesse tempo agora, no nosso tempo, alguns da igreja se desviarão de Cristo. Por que se desviarão de Cristo? Porque se desviaram da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Cristo Jesus. Se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Irmão, qual que é o ensino de inspiração demoníaca, querido? É o espírito da autorrealização. Isso é o espírito. Ei, Jesus, ele vai ser batizado por João Batista. E agora os céus se abrem e uma voz diz: esse é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. O Espírito de Deus desce sobre uma pomba, pousa em Jesus, né? E imediatamente após isso, irmão, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele é levado pelo Espírito a ser tentado pelo diabo. E passando-se 40 dias, ele teve fome. E o diabo chegou e disse: não és tu o filho de Deus? Ô cara, isso aqui é muito sério. O diabo olha para Jesus e diz: ei, tu não é o filho de Deus, a quem ele tem muito prazer? Tu não é o filho. Eu estava lá, eu escutei. Deus falou que te ama, que tem prazer em ti. Tu não é o filho dele? Como é que tu estás aí passando fome? Ei, transforma essa pedra em pão. Autorrealização. Eu sou filho de Deus. É verdade. Ué, imagina eu passando fome, Thales. Não sou filho de Deus, passar fome? Nunca vi um justo mendigar o pão. E os nossos irmãos apóstolos, que escreveram, que passaram fome, sede, não tinham roupas. Cara, vamos ler Bíblia, irmão. Como eu disse, está muito fácil, está escrito. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Agora Jesus é levado acima do templo e o diabo diz para ele: ei, te atira daqui? Está escrito, afinal de contas, no Salmo 91, que o Senhor dará ordem aos anjos para que tu não tropece em pedra alguma. Olha que legal. Jesus disse: mas também está escrito: não tentará o Senhor, o vosso Deus. Agora ele é levado até o mais alto monte da terra e o diabo diz: olha só, Jesus, tudo foi me dado por direito. Se prostrados tu me adorar, eu te darei toda a riqueza da terra e a glória dos homens. Ei, o evangelho que te oferece riqueza da terra e glória dos homens é o do diabo. Porque o evangelho de Jesus que eu conheço diz assim: não acumuleis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. O evangelho de Jesus que eu conheço é: vá, vende o que tu tem, dê aos pobres e me siga. Ei, a gente não pode negociar o que está escrito, irmão. Pastor, o senhor é contra cristão ter dinheiro? Não, desde que esse cristão ele seja uma pessoa que participa com a igreja muito além do que ele participa somente para si. É mais ou menos assim: multimilionário tem um carro de R$1,5 milhão, mas vem cá, irmão,
Tu já ajudou alguém com 500 mil? Aí é difícil, né? Consegue entender o que eu estou falando? Ele não é rico para si mesmo, ele é rico para com Deus. Então, Jesus não tem nada a ver com... Deixa eu te contar outra história para escandalizar e nós já vamos seguir o texto ali. Jesus está passando e tem um homem que diz: mestre, por favor, peça ao meu irmão que divida a herança do pai comigo. Então, preste atenção, um homem clamando a Jesus por justiça. Que justiça? A justiça de um pai que morreu, que deixou uma herança e um dos irmãos tomou a herança para si. Ele não dividiu com o outro. E esse homem vai para Jesus e diz: mestre, rogo-te, pois, que fale com o meu irmão, diga para o meu irmão dividir a herança comigo. A resposta de Jesus diz: homem, quem acaso me constituiu juiz de causas como essa? O que ele está dizendo? Eu não vim para isso, querido. Eu não vim para resolver problema de herança. Não entendam errado o motivo da minha vida. E ele segue dizendo assim: e outra coisa, o valor da vida de alguém não depende da quantidade de bens que ela possui. Não ande correndo atrás do que você não tem. É o que está escrito, cara. Mateus 6. Olha os lírios do campo, nem Salomão, olha as aves, Deus as sustenta. Vocês são homens de pouca fé. Não trabalheis arduamente pelo que comer e vestir. Isso é coisa de pagão. Está escrito, irmão, ou a gente lê e seja, ou rasgamos tudo, bota fogo em tudo, joga fora e deu. É verdade. Vamos pegar a Bíblia, vamos rasgar e vamos jogar fora e deu. Tu entendeu? Eu acredito, Jesus é bom, perfeito, Deus é um Deus galardoador, Deus é um Deus bom, justo, mas cara, Jesus não veio aqui para encher o nosso bolso de grana. Esse evangelho de encher o bolso de grana, nós lemos o texto aqui: esses mestres farão qualquer coisa para se apossar teu dinheiro. Contarão com habilidade as suas mentiras acerca de Deus. Ô cara, preste atenção, cara, Deus está falando contigo. Toma cuidado. Toma cuidado. A escritura está aí. É um tempo que a palavra de Deus está alcançando os 4 cantos dessa terra. Está aí disponível no celular, no tablet, no YouTube, em tudo que é lugar. Mas tu tens buscado essa palavra de Deus com qual objetivo? Com o objetivo de fazer barganha com Deus para saciar os teus desejos? Ou com o objetivo de dizer: obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício? Como eu poderei pagar as coisas boas que o Senhor já fez por mim? Salmo 116, tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Cara, como os apóstolos da Bíblia são diferentes dos apóstolos atuais. Esses mega apóstolos de hoje, tudo multimilionário, rico, e os apóstolos de Cristo, tadinho, os que eram ricos ficaram pobres, tá ali. É um escândalo. É um escândalo. Segue o texto, querido, vai lá. Versículo 2. Tais ensinamentos, de inspiração demoníaca que ele falou antes, tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas e mentirosas. E eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a sua consciência os incomodará. Olha só. Eles são falsos mestres, falsos profetas. Alguns deles se desviaram de Cristo. Até tiveram a revelação do Cristo, mas se desviaram dela. Abraçaram o evangelho da autorrealização, que é um ensinamento de inspiração demoníaca. E esses ensinamentos vêm de gente hipócrita, está dizendo ali, hipócrita, mentirosa, e eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomoda. Olha lá, dirão que está errado casar-se, é o que mais nós vê hoje, Talinho. Não precisa casar. Para casar pra quê? E que é errado o consumo de alimentos que Deus criou para ser consumido. Não poder comer carne de porco.
Aí a gente pode abrir uma série de parênteses aqui, né, Talinho? Não Sim. pode ter barba, não pode usar bermuda, tem que guardar o sábado, tem a festa do tabernáculo agora das congregações, é a tora do quipá, daquele negócio dos profetinhos aqui, é aquela negócio que parece um chifre de boi que canta, como é que é o nome daquela, Talinho? Ai, eu não lembro. É berrante? Eu sei lá, o berrante. É, essas coisas todas aí que eles traem do sistema judeu. Mas enfim, é o que a gente tá falando aqui, irmão. É isso. Tudo isso, cara, vem de pessoas que se afastaram da verdade. Talinho, lê pra nós o próximo texto, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Coríntios 11, Verso 13. Verso 13. Não. 1 Coríntios 11? Acho que é 2 Coríntios, tá? Segunda aqui. É, 2 Coríntios 11. Isso, 2 Coríntios 11. Isso, obrigado. Verso 13. Vai lá. Deus jamais enviou tais homens. Ele está falando dos falsos apóstolos. Deus jamais enviou tais homens. Eles são fingidos. Enganaram vocês, fazendo-se passar por apóstolos de Cristo. Ainda assim, não estou surpreendido, pois o próprio Satanás pode transformar-se num anjo de luz. Portanto, não é de admirar que os seus servos possam fazer o mesmo, fingindo ser ministros de Deus. Meu Deus. Então, olha só o que o Talinho tá falando para nós aqui. Deus não enviou eles. Deus não enviou esses homens. Eles são fingidos. Enganaram vocês fazendo-se passar por apóstolos de Cristo. Ainda assim eu não estou surpreso, diz Paulo, porque o próprio diabo se disfarça em um ser de luz. Aí, Talinho, a gente entra no que tu falou. Ninguém teve uma visão que um anjo, se até mesmo um anjo do céu descer e anunciar uma mensagem diferente, ele é maldito. Maldito. Então, o diabo, irmão, ele vai se transfigurar em ser de luz. Entendeu? Portanto, não é de se admirar que os seus servos, olha só, os servos do diabo, aqueles que trazem ensinamentos de inspiração demoníaca. Sim. Não é de se admirar que os seus servos possam fazer o mesmo, fingindo ser o quê? Ministros de Deus. Misericórdia. O fim deles, no fim eles receberão todo o castigo que as suas obras malignas merecem. Cara, olha só, o cara que pode estar ministrando ali para ti, ele pode ser o próprio capiroto, de terno e gravata, dando glória a Deus e aleluia, rodopiando, xarabacanto, nebia súbia pra cima, plá súbia decanta arabaxai pra baixo, e o fogo tá caindo, e o povo tá endoidando, e a galera tá rodopiando, e as cadeiras estão saltando no chão, e tá estremecendo a porta, e eis que eu vi um anjo aqui, um anjo acolá. Maluco, o bagulho tá muito doido. É o capeta. Não é Deus, é o capeta. E Paulo já vinha advertindo isso há muito tempo. Há muito tempo, irmãos. Deixa eu trazer aqui para vocês, tá? Para não se perder. A gente está falando aqui dos falsos mestres. Lembrando que tem os mestres verdadeiros, que não negociam a palavra de Deus. Eles são fiéis a ela, e por serem fiéis a essa palavra, eles são rejeitados pelo mundo. São mortos, perseguidos, né? São zombados e escarnecidos. Mas também tem aqueles mestres que, como Pedro, tiveram a revelação do Cristo. Mas quando Jesus disse, olha, agora é necessário que a gente vá sofrer, é necessário que eu vá sofrer, que eu vá ser entregue, que eu vá morrer, que eu vá ser humilhado na mão dos religiosos. E Pedro diz, imagina, Senhor, não permita que aconteça. Ele está afastando Jesus da crucificação. Jesus diz, sai para lá, Satanás. Sim. Tu é uma armadilha perigosa. Então, repito, toda mensagem que te afasta da cruz de Cristo, ela não provém de Deus, é uma armadilha perigosa. Sim. E aí
a gente vê esse grupo que teve a revelação do Cristo, mas que se afastou do verdadeiro evangelho. Por quê? Porque queria conseguir discípulos, porque queria visibilidade, porque queria aplausos, queria riqueza, queria honra, queria privilégios do homem, e distorceu a mensagem do evangelho. Aí é onde Paulo diz: acaso eu estou aqui para agradar ao homem ou a Deus? Sim. Se eu quisesse agradar o homem, eu não podia ser servo de Cristo. Então o servo de Cristo está aqui e ele vai desagradar mesmo. A Bíblia fala que nós, para os salvos, somos um odor suave, de um bom perfume de salvação. Sim. Mas para os que estão se perdendo, a gente fede, cara. A gente é um fedor horrível de quê? De condenação. Então a mensagem do evangelho para o mundo, irmão, ela fede. E agora a gente entrou no outro grupo, que é os falsos profetas, os falsos apóstolos, que eles são do capeta. Eles são agentes do diabo, vestidinho de terno e gravata, dando a paz do Senhor, irmão, esteja com todos vocês. Aquela voz mansa e suave na eloquência. Tô quase chorando, irmão. É assim. Entendeu? Toma cuidado. Pode ser um capeta botando a mão na tua cabeça e orando aí numa língua que tu não conhece, às vezes até te amaldiçoando, mandando que os seus agentes te matem, desgracem a tua casa. Que o cara tá falando uma língua, tu não entende quem tá falando. Aí tu chora e diz: ai Deus, é nada, é o diabo consumindo a tua alma. Lê o texto aí, Thalinho. Qual é o próximo? É Judas. Judas, capítulo 1, né? Só tem um só, né? Judas, capítulo 1, versículo 3. Meus amigos queridos, eu tive planejando escrever-lhes a respeito da salvação que Deus nos deu. Porém agora vejo que em vez disso eu devo escrever-lhes de outra coisa, insistindo com vocês para que defendam bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo. Digo isso porque alguns homens ímpios infiltraram-se entre vocês, sem serem notados, dizendo que depois que nos tornamos cristãos, podemos andar como quisermos. Esses ímpios transformaram a graça de nosso Deus. Só um pouquinho, Thalinho. Deixa eu só fazer uma observação aqui, ó. Tu falou no verso 3, né? Eu queria escrever a respeito da salvação. Eu planejei, diz ele, escrever a vocês sobre a salvação. Sim. Mas tem um assunto mais importante do que esse. Cara, o que pode ser mais importante que a salvação? A defesa da nossa fé. A defesa da nossa fé. Os infiltrados no meio da igreja, da congregação. Os falsos cristãos. Segue o texto, querido. Digo isso porque alguns homens ímpios infiltraram-se entre vocês, sem serem notados, dizendo que depois que nos tornamos cristãos, podemos andar como nós quisermos. Esses ímpios transformam a graça de nosso Deus, e o destino de tais pessoas já está traçado há muito tempo, pois elas se voltarão contra o nosso único Mestre e Senhor Jesus Cristo. Só um pouquinho. Elas se voltaram contra o nosso único Mestre e Senhor Jesus Cristo. Elas estão ali infiltradas, falando que nós podemos viver de qualquer maneira, distorcendo os ensinamentos de Cristo. Elas se voltaram contra o nosso único Mestre. Conclui lá, Thalinho, vai lá, segue lá. Vamos ler continuamente? Pode continuar se tu quiser. Lembre-se desse fato, que vocês já conhecem, que o Senhor salvou da terra do Egito uma nação inteira de pessoas, e depois matou cada uma delas que não confiou nele e não lhe obedeceu. E lembro a vocês, aqueles anjos que não ficaram dentro dos limites da autoridade concedida a eles, mas que abandonaram sua própria morada. Deus os conserva acorrentados em prisões de escuridão, aguardando um juízo do grande dia. E não se esqueçam da cidade de Sodoma e Gomorra, e as cidades vizinhas, todas cheias de imoralidade de toda espécie, e inclusive a paixão de homens por outros homens. Aquelas cidades foram destruídas pelo fogo e continuam a servir de advertência para nós de que existe o castigo do fogo eterno. Então, só um pouquinho ali. Olha só o que ele está dizendo.
que é para lembrar do povo de Deus que saiu do Egito, certo? E depois o Senhor matou, irmão, cada um deles, porque essas pessoas não confiaram em Deus. E tá falando que a história de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que foram queimadas pelo fogo, elas são uma advertência para nós. Lembrem-se do que Deus fez a Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado. Aonde homens ardiam em paixões por outros homens e mulheres. Aí aqui já acaba com um monte de coisa. Cara, tem uma série, desculpa da expressão, a série de homossexual aí, esse povo agora abrindo igreja inclusiva. Irmão, se liga, né, irmão? Isso aqui vai dar problema pra mim. Isso aqui vai dar problema. Mas, irmão, não tem salvação pra esse povo, a não ser que se convertam dos seus maus caminhos, certo? Mudem as suas vidas e parem de praticar essas coisas imorais. Está escrito aqui: Sodoma e Gomorra é uma advertência para todos aqueles que se afastam de Deus. Segue, Thalinho. E ainda assim, esses homens sonhadores continuam a viver vidas pecaminosas e imorais, desonrando seus próprios corpos, e rejeitam aquele que tem autoridade sobre eles, até mesmo escarnecendo dos gloriosos seres celestiais. O próprio Miguel, um dos anjos mais poderosos, quando estava discutindo com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a acusar ou zombar dele, mas simplesmente lhe disse que o Senhor o repreenda. Mas esses homens que nós estamos falando zombam e praguejam contra tudo o que não compreendem, e como animais irracionais fazem tudo o que lhes dá vontade de fazer, e desse modo eles se corrompem cada vez mais. Só um pouquinho. Aí olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que essas pessoas escarnecem dos seres celestiais. Miguel, quando vai lutar pelo corpo de Moisés, ele não ousou fazer nada com o diabo, ainda disse, ou zombar dele, acusar ou zombar, né? E disse que o Senhor o repreenda. Mas esses homens zombam e praguejam contra tudo que não compreendem, e como animais irracionais. Olha só. Como animais irracionais. São animais irracionais. Fazem tudo que lhe dá vontade de fazer e desse modo se corrompem. Cara, eu já vi cara cuspir água na boca do outro. Os caras jogam 1 litro de óleo na cabeça, farinha, sal. Eles não fazem essas coisas. Irmão, sim, nada disso é pelo Espírito. Tudo isso é pessoas carnais que zombam daquilo que é verdadeiro e de fato espiritual e faz tudo que a sua vontade desorientada, a sua ideia desgovernada, como um animal irracional, faz tudo que lhe dá vontade. Sim. Mas olha o que vai dizer no 11, lê lá, Thalinho. Ai deles, porque estão seguindo o exemplo de Caim, e como Balaão, eles fazem qualquer coisa na esperança de obter lucro, e foram destruídos na rebelião de Coré. Mais uma vez dizendo ali, vão fazer qualquer coisa para ter lucro. Né? A gente já leu lá atrás. Eles são fingidos, enganam vocês, mentem sobre Deus, e o objetivo deles é só um, é tirar o dinheiro do povo. Aqui também, irmão, eles vão fazer malabarismo e tudo envolve dinheiro. Sim. Tudo envolve dinheiro, satisfação pessoal. Sim. Segue lá, Thalia. Quando esses homens se juntam a vocês nas festas fraternais da igreja, são manchas malignas no meio de vocês, dando escândalo e comendo gulosamente e empanturrando-se sem se preocuparem com os outros. São pastores que cuidam de si mesmos. Olha só o que ele está dizendo. Essa galera, nosso meio, é uma mancha. Eles são uma mancha negra no meio do corpo de Cristo, que é branco. E eles estão aí no nosso meio só buscando saciar a sua própria vontade, a sua vaidade, o seu ego.
Eles não estão preocupados com os outros, irmãos, estão preocupados em saciar o seu ventre, é o que está dizendo aqui. São pastores que cuidam de si mesmos. São pastores que cuidam de si mesmos. Ô cara, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Tu aí que tá me ouvindo aí, seja lá a tua congregação, quem é o teu pastor? A pergunta que eu te faço é: se tu ficasse em casa, ele te leva para casa dele? Ele levaria tu, tua esposa, ou teu marido, teus filhos, cuidaria de ti? Ei, tu conhece a intimidade dele, a nudez dele? Será que ele deixaria de comprar alguma coisa ou de realizar um sonho para cuidar das tuas necessidades? Ou ele é um pastor que cuida de si mesmo? Porque eu sempre falo, já falei, vou falar de novo. Quando é para ti, vamos orar. Deus vai prover. Quando é para ti, vamos ver se tu não está embaixo de maldição. Tá dando dízimo? Ah, se tu não dá dízimo, tu rouba de Deus. Ah, ok, tu dá o dízimo, que bom, isso é princípio, vamos embora. Ofertinha, tu tá dando? Não, não dou oferta, então tu estás comendo a semente. Tá errado. Primeiro é Deus, primeiro é a congregação que eu sou pastor, imagina. Interessante, né, meu querido? Desculpa da expressão, seu salafrário. Quando é para comprar as coisas para a congregação, aí tu podes pedir dinheiro pro povo, né? Aí não vamos orar. Aí vou fazer o carnezinho da fidelidade. O carnezinho da honra. Hã? Casa de Deus tem que estar top. E aí a verdadeira casa de Deus, que são as pessoas, que é o irmãozinho, coitadinho, que se mata para cooperar, ele tem que viver no muquifo. É assim que é, né? Pastores que cuidam de si mesmo, que estão no nosso meio e são uma mancha. Estão aí só manchando a imagem de Cristo, a imagem da igreja. Por isso que está desse jeito. Por causa de vocês. Esse povo que está aqui, os vaidosos, que eu já falei outra vez, são pastores que cuidam de si mesmo, são como nuvens sem chuva que o vento carrega, são árvores frutíferas no outono sem nenhum fruto na ocasião da colheita. Não estão apenas mortos, mas duplamente mortos, pois foram arrancados com raízes e tudo. Segue o texto, Thalinho. Tudo que eles deixam para trás de si é vergonha e desonra. Como a espuma suja deixada pelas ondas brávias do mar. Andam vagueando e de um lado para o outro, como estrelas errantes. Mas adiante deles estão as densas trevas eternas que Deus preparou para eles. Daí pula para o verso 16? Pode pular. Vamos para o verso 16 agora. Essas pessoas são exploradores constantes, eternos insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade. São uns exibicionistas. Aquela pessoa exibida. Entendeu? O cara chegou, são aquelas pessoas exibidas, espalhafatoso. Aquele cara que chega causando. Sabe que é se exibir. Entendeu? Quer se aparecer. São exploradores constantes. Ei, não, eu vou aí, mas prepara aquela ofertinha especial, né, irmão? Explorando a igreja. São exploradores constantes, eternos insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhe dá vontade. São uns exibicionistas espalhafatosos, e quando mostram interesse para com os outros, é só para conseguir deles alguma coisa em retribuição. A gente teve um testemunho de um pastor amigo aí, né? Tava numa congregação aí cheia de graça, né? Congregação cheia de graça. Aí a irmãzinha, viuvinha, pobrinha, pastor, o senhor pode me fazer uma visita? Aí esse pastor chamou o auxiliar, que hoje é o pastor, né? Esse auxiliar foi lá, assim, pastor, tudo bem? Dá para agendar com a irmã, vai lá fazer uma visita para ela? E diz que quando esse pastor, né, da graça foi virando as costas, que mandou auxiliar para a casa da moça pobre, um empresário chegou, pastor, tem como a gente tomar um café?
Não, vamos tomar um café, só agendar. Aí diz que a senhorinha olhou e falou pra ele, mas pra ir na minha casa tu não podia, mandou auxiliar, mas pra ir com ele. E diz que não é assim, irmão. Ei, desculpa da expressão, não tenho nada contra a pessoa que eu vou falar agora, até eu admiro muito ele, mas eu quero usar ele como um exemplo. Nós somos aqui de Brusque, Santa Catarina, e nós temos um nome importante na nossa cidade, que é o empresário Luciano Hang. Inclusive é uma pessoa que admiro, conheço essa pessoa dos bastidores, já vi, Talinho, ele fazer coisas que muitos cristãos não fazem, mas é um cara, né, que eu quero usar ele no sentido de que, se ele ligasse para nós aí, 3 da manhã, meia-noite, 1 da manhã, preciso falar contigo, irmão, tu ia ou não ia? Ô pastorzão, ia ou não ia? Mas se um cara ligar para ti lá de São José meia-noite, lá numa favela, pedindo para tu buscar ele, tu ia? E o irmãozinho necessitado, coitadinho, que não tem... Ia? Eu tô trazendo à luz o que foi dito aqui. Entendeu, Talinho? Sim. É só trazer à luz o que foi dito aqui. Trazer, né? Eles fazem o quê? Eles vão atrás porque eles têm interesse de conseguir alguma coisa em retribuição. Entendeu? Segue o texto. Queridos amigos, lembrem-se do que os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo profetizaram. Eles disseram a vocês: nos últimos tempos aparecerão escarnecedores, cujo único propósito da vida é deleitar-se em todas as formas de maldade que se possam imaginar. Eles provocam divisões entre vocês, amam os desejos pecaminosos da sua alma e não têm o Espírito de Deus morando neles. Eles causam divisão. Irmão, torno a repetir. O evangelho, cara, de Cristo. Falamos isso hoje, né, Thales? O evangelho de Cristo, falado em verdade, não agrada as pessoas. E hoje eu estava compartilhando com o Thales. Se nós negociássemos essa verdade, né, Thales? Para obter lucro, né? Mas por a gente ser fiel a elas, existe uma igreja da cidade que virou as costas para nós. É verdade. E eles dizem que nós somos tumultuadores. Que nós não vivemos em unidade. Inclusive já disseram que nem parte do corpo nós não fazemos. É verdade. Porque nós não estamos ligados a uma instituição religiosa evangélica local. Resumindo, disseram para nós que nós não somos igreja. Nós não somos igreja porque nós não estamos debaixo da cobertura espiritual, que não existe, de uma congregação evangélica local. A pergunta que eu faço é: o que é ser igreja? Ou o que é fazer parte da igreja? Então quer dizer que pregar o evangelho de Cristo, se reunir todas as manhãs em toda a palavra de Deus, 1 hora, 1h30, pregando o evangelho para 15, 20, 25 pessoas que nós acolhemos da rua gratuitamente, trouxemos para dentro da nossa casa, damos 4 refeições por dia, comida, assistência médica, odontológica, conseguimos dar trabalho para aquelas que podem voltar à sociedade. Isso não é ser igreja? A religião perfeita é aquela que se aparta do mal, que se sujeita a Deus, cuida do órfão, da viúva e necessitado. Nós não somos igreja. O problema é que a gente não prega a favor do dízimo. O problema é que a gente entende que templo não é casa de Deus, que aquele palco não é o altar, que aquele cara que está lá em cima não é o mediador, ele é só o servo. Porque a gente entende isso, expõe isso e está aqui falando, nós não somos igreja. Interessante que falaram comigo a respeito de unidade. Nós temos 6 anos esse projeto
Casa Peniel. Quantas congregações a gente serviu da cidade? Servimos pintando, construindo. Casas de pastores nós ajudamos a construir e reformar. Tudo isso gratuitamente, sem pedir um valor em troca. Servimos conselhos, servimos Dia da Família. Estávamos aqui auxiliando e nunca pedimos nada em troca. Aí as pessoas conversam comigo sobre unidade como se nós não fôssemos um com a igreja local? Ou será que é a igreja local que não quer ser um conosco? Porque nós aqui apontamos a palavra de Deus e ela se sente ofendida porque ela está errando e seguindo um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, é o evangelho da autorrealização, aonde esses megas pastores e apóstolos, na sua vaidade, constroem grandes templos, dizendo: estamos fazendo um serviço para Deus. Será? Será que é para Deus? Se é para Deus, tu deixaria para qualquer pessoa ou vai ser uma pessoa da tua família que vai dar sequência? Será que é para Deus ou é uma empresa isso? Fica essa pergunta. Lembrando que eu falei no início. Se tu se ofendeu, então analisa o que tu estás fazendo. Não estou falando o nome de ninguém, nem placa denominacional. Estou pregando o evangelho de Cristo. Talinho, quer seguir o texto? E agora ele para de falar para os falsos profetas e vai nos orientar. Sim. Mas vocês, queridos amigos, irmãos, devem edificar as suas vidas firmemente sobre o alicerce da santíssima fé que vocês têm. E devem orar no poder e na força do Espírito Santo. Continuem vivendo no amor de Deus, enquanto esperam pacientemente que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Salvem alguns, arrebatando-os do fogo. E quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordiosos com eles. Mas tomem cuidado. Só um pouquinho, Talinho. Deixa eu trazer uma observação. Tu falou o verso 23, né? Salvem alguns o quê? Arrebatando-os do fogo. Lembra que fogo é esse? Lembra de Corinto? Algumas pessoas serão salvas como escapando do fogo. A gente, quando é provado no fogo, né, ele virá com o Espírito Santo e com fogo. O mesmo fogo que purifica é o fogo que condena. As pessoas que construíram a sua vida de fé com os materiais certos, ele fala sobre o ouro e a prata, quando passam pelo fogo eles são purificados e eles não perdem o seu valor. Mas algumas pessoas vão construir a sua vida sobre a palha e o feno, e no final serão provados no fogo, será consumidas as suas obras porque foram construídas com material errado, e elas serão salvas como escapando do fogo. Torno a repetir, são as pessoas que tiveram a revelação do Cristo, mas elas seguem o evangelho da facilidade, da autorrealização. Estão construindo a sua vida de fé com os fundamentos errados, com os materiais errados. Nós estamos aqui hoje e oramos sobre isso. Nós estamos aqui hoje para salvar algumas pessoas do fogo. Estamos aqui pregando a palavra de Deus com verdade e sinceridade, no sentido de que não estamos adulterando nenhum texto, estamos lendo, expondo e estamos aqui trazendo sentido real para que as pessoas entendam. Então, algumas pessoas dizem: mas vocês não amam a igreja. Nós amamos tanto que a gente fala a verdade para ela a ponto de ela nos rejeitar, nos odiar e virar as costas para nós. É como aquele médico, e eu posso falar isso com clareza para vocês. Há pouco tempo nós tivemos uma situação dessa na família. Imagina que tu és a igreja e entrou dentro de ti um câncer. De repente uma má alimentação, alguma coisa, deixasse entrar uma coisa ruim e deu um câncer. E esse câncer está te matando. Mas aí eu te levo no médico. E o médico diz: olha,
A situação da igreja é terrível. Ela tem uma infecção, um câncer, isso está se alastrando. Eu não sei se a gente consegue fazer alguma coisa. E agora eu tenho essa revelação de que tu tens um câncer e está a ponto de morrer. E eu vou guardar para mim, para te poupar, porque eu não quero que tu sofra. Não, eu vou falar para ti. Então, o laudo é o seguinte: tu tens um câncer, é muito grave, está se alastrando, mas tem jeito. Eu estou te dando a oportunidade de lutar contra o que está te matando. Quando nós expomos o pecado de alguém, nós estamos dando a oportunidade dessa pessoa de se salvar daquilo que está lhe matando. Sim. O que acontece é que a gente está dizendo do câncer que está na igreja. E a igreja está se sentindo ofendida porque ela tem esse câncer e foi ela que causou isso. E ela olha para nós e diz: cara, tu não me ama? Tu estás me machucando, tu estás me batendo, eu já não estou sofrendo o suficiente. É assim que eles têm olhado para nós. Eles não querem a verdade. Eles querem que a gente amance o ego deles e tratem eles como coitadinhos. Lembrando que um falso profeta, ele é pior do que uma guerra. Porque um falso profeta, em poucas palavras, ele destrói uma nação inteira. Segue o texto. Salvem alguns arrebatando-os do fogo, e quando aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordioso com eles. Mas tomem cuidado, para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. Detestem qualquer vestígio do pecado deles, mesmo a sua roupa contaminada pelos desejos pecaminosos. Aquele que é poderoso para guardá-los de escorregar e cair, e de levá-los perfeitos e sem pecado à sua gloriosa presença, com vigorosas aclamações de alegria perpétua. Aquele que é o único Deus que nos salva por meio de Cristo, nosso Senhor. Sim, a Ele seja toda a honra e glória, todo o esplendor e majestade, todo o poder e autoridade, que pertence a Ele desde o princípio, agora e para todo sempre. Amém. Detestem qualquer vestígio de pecado. A gente está aqui falando, para arrebatar alguns do fogo. O nosso sentimento aqui, irmãos, não é de raiva no sentido de ódio. Eu não ouso dizer que alguém está, eu não ouso dizer, olhar para alguém e dizer essa pessoa está condenada ao inferno. Sim. Eu sou uma pessoa que eu acredito que enquanto há respiração, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Vocês me conhecem e sabem disso. Sim. Mas pelo fruto vos conhecereis. Sim. A gente está julgando frutos, condutas. Detestem qualquer... Olha só o que ele está falando. Detestem. Vamos ler o nosso último texto. Estamos chegando no final, nosso horário. Romanos capítulo 16 está ali. Romanos capítulo 16. E depois eu quero acrescentar um último texto, tá? Sim. Mas vamos no Romanos 16 primeiro. Tu queres ler já? Pode ler, querido. E agora tenho mais uma coisa para dizer-lhes antes de terminar essa carta. Conserve-se distante daqueles que causam divisões e estão perturbando a fé do nosso povo, ensinando sobre Cristo coisas que são contrárias aos ensinos que vocês receberam. Esses mestres não trabalham para o nosso Senhor, mas tão somente desejam proveito para si próprios. São bons oradores e bajuladores, e gente ingênua tem sido enganada por eles muitas e muitas vezes. Isso é muito forte, irmão. Esses mestres não trabalham para o Senhor Jesus, mas somente desejam proveito para si próprios. Pastores multimilionários e ricos de uma congregação pobre. E é Deus quem está dando. Não. Vocês são pastores que trabalham para si próprios.
são bons oradores, eloquentes, hebraico, aramaico, grego, bons oradores, e são bajuladores. E gente ingênua, tadinho, povo simples, ingênuo, ignorante, até analfabeto, tem sido enganada por eles muitas e muitas vezes. Então nós temos, Talinho, o grupo que não quer a verdade e segue os falsos profetas porque amam eles, Sim. e querem tudo que eles têm a oferecer, Sim. o falso evangelho. Mas nós temos os nossos irmãozinhos que são enganados Sim. por esses homens, porque são gente ingênua, Isso. gente ignorante. Eu tava estudando hoje, cara, hoje à tarde, que tem um espírito dominando muitos lugares para causar uma imaturidade no povo. Eles querem que as pessoas simples e comuns das congregações, dos lugares onde eles ensinam, fiquem num lugar de imaturidade e infantilidade. Paulo, ele diz assim, ó: sejam meninos na malícia, mas homens no entendimento. O que essas pessoas querem? Que esses falsos mestres querem, essas pessoas que são bajuladoras e elas têm uma oratória eloquente, elas querem deixar as pessoas num estado de meninice de entendimento, que eles não possam crescer nunca, mas sempre permanecer onde estão, porque é bom para eles. Se as pessoas começarem a crescer no entendimento e na graça do Senhor, acabou. Elas abandonam, né, Talinho? Elas abandonam. É a proposta bem do que está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segue o texto ali, Talinho. No entanto, todo mundo sabe que vocês continuam leais e verdadeiros. Isso, na verdade, me deixa muito contente. Eu quero que vocês permaneçam sempre muito seguros a respeito do que é correto e vivam livres de qualquer mal. O Deus de paz, dentro de pouco tempo, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém. Glória a Deus. Vamos ler um último texto, Talinho. Vamos acabar aqui, que a gente já está concluindo o nosso horário, que é o de 2 João, capítulo 1, versículo 7. Vou ler com vocês aí. 2 João, capítulo 1, versículo de número 7, né? Olha aí, versículo 7. Vamos lá. Tomem cuidado com os falsos líderes que têm saído pelo mundo, que não creem que Jesus Cristo veio à Terra como um ser humano com um corpo como o nosso. Quem faz isso é enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não serem como eles e perderem o prêmio pela qual eu e vocês temos trabalhado arduamente. Procurem ganhar do Senhor a recompensa completa. Se vocês forem além do ensino de Cristo, perderão a Deus de vista. O que ele está dizendo? Se tu ensinar coisas que vão além do que ele ensinou, aqui a gente pode acabar com o evangelho da prosperidade. Jesus veio ensinar o evangelho da prosperidade? Não. Da autorrealização? Não. Então pronto. Quem vai além do que Jesus ensinou, perdeu Deus de vista. Esses homens estão ensinando coisas além do que Jesus ensinou. Eles perderam a Deus de vista. Mas se forem leais aos ensinos de Cristo, terão a Deus também. E então terão tanto o Pai como o Filho. Se alguém for ensinar a vocês e não crer no que Cristo ensinou, nem quer o convidem a entrar em suas casas, nem o saúdem. Então olha só o que João está falando. Se alguém te ensinar contrário ao que Cristo ensinou, se alguém te ensinar e não crer no que ele ensinou, então Cristo te oferece uma cruz. Cristo te oferece uma vida de humildade. Cristo te oferece uma vida de muita luta e tribulação. Cristo te oferece o cálice, a segunda face, o perder para ganhar, o morrer para viver, ser o menor que é o maior, o servo de todos é o que serve, o último que é o primeiro. Amar os teus inimigos, dá a quem pede,
dar comida ao faminto, água ao que tem sede, cuidar dos irmãos que estão no presídio, daquele que não tem casa, do estrangeiro. E muitas vezes sim, ser como o jovem rico, vá, vende o que tu tem e dá aos pobres. Então, todas as pessoas que estão pregando o contrário que Cristo pregou, perderam a Deus de vista, e o que João está dizendo é: não saúdem essa pessoa, não convide para entrar na sua casa. Se vocês o fizerem, estarão tornando-se companheiros dele e das suas obras malignas. Se vocês forem além do que Jesus ensinou, vocês perderão a Deus de vista. Muitos homens e mulheres que receberam a revelação do Cristo perderam a Deus de vista, porque abriram mão da verdade do Evangelho para viver conto, fábula, mentira, filosofia, doutrinas e ensinamentos de inspiração demoníaca. Se curvaram à proposta do diabo: se prostrado tu me adorar, te darei toda a riqueza da terra e a glória dos homens. E é aqui, irmão, que eu quero acabar esse estudo dos falsos mestres. Quero agradecer vocês por estarem aqui, os que ficaram até o final. A gente precisa estar dentro desse tempo de 1h30, até para carregar certinho no YouTube. Compartilha com os teus amigos, com os irmãos. Deixa que eles ouçam essa palavra, que eles a recebam no coração, para que em nome de Jesus seus olhos sejam abertos para aquilo que de fato é o Evangelho de Cristo, e não doutrinas, palavras persuasivas, ensinamentos de inspiração demoníaca. Que Deus tenha misericórdia desse tempo, que Deus tenha misericórdia dessa geração, mas principalmente que Deus tenha misericórdia da Igreja Evangélica Brasileira. Muitos dos problemas que o país vive hoje é por causa de um povo que se diz povo de Deus, mas que perdeu a Deus de vista. E Deus precisa criar um caos e uma crise nacional para que essas pessoas possam se voltar a Deus, se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus. E saber que às vezes é melhor ter nada e ter Cristo do que possuir todo o tesouro do mundo sem Ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero deixar aqui o Talinho também. Quer concluir, Talinho? Dá uma saudação. Amém. Tá? Livra o microfone aí para ti. O Senhor está, nos guiando um caminho de maturidade. Chega do tempo de meninice e chega do tempo de só sentarmos e ouvirmos pessoas que se dizem de Deus. Em João ele diz, 1 João, quero acabar com isso e dar tchau: amados, não criais em todo espírito, mas ponha à prova os espíritos se procedem de Deus ou não, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nós temos o dever como igreja de ponhar os espíritos à prova, não só aceitar tudo que eles falam só porque eles estão num lugar de exibição, um lugar de destaque. Coloquem o espírito à prova, cara. Vocês têm uma Bíblia, acabou o tempo da mediação, cara. Tu não precisa ser um menino para sempre, velho. Não seja um menino levado pelos ventos da vida, cara, e vem um vento, uma tribulação, uma angústia e a tua casa cai, cara. Seja alguém que o vento e a angústia da vida vem e a tua casa está sobre a rocha e pode acontecer o que acontecer, vai permanecer. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, cara. Chega de um tempo de meninice, chega de compactuar com seres e pessoas que não provêm de Deus. Amém? Amém? Amém. Amém, pessoal. Então, essa aqui é a mensagem, a palavra. Esse é o nosso bate-papo. Esse é o ensino que a gente queria trazer ao coração de vocês. Semana passada não fizemos o nosso podcast, que é para ser todas as quartas-feiras até às 8h30.
eu estive doente, mas se Deus permitir, quarta-feira estaremos aqui. Na verdade, é para ser na terça. Eu estou acompanhando meu pai ainda no hospital. Ele tem feito uma série de acompanhamento. Ele fez uma cirurgia do coração, 3 na verdade. Então, dia de terça é o dia de consulta, né? Então, eu vou com ele lá pelo meio-dia, meio-dia e meio, sair 4 da tarde. Aí não dá tempo da gente estudar e preparar tudo. Mas a proposta é que seja na terça-feira, às 8h30 da noite. Né? Enquanto não dá, a gente faz na quarta. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem aqui conosco. E quarta-feira ou terça da semana que vem, a gente vai estar aqui. Eu vou estar compartilhando e vou trazer outras pessoas também para estarem participando. Pastores amigos, irmãos cristãos, pessoas, né, que compreendem o Evangelho de Cristo, que sabem a proposta do Evangelho, para estar aqui ministrando ao coração de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês todos e vamos terminar aqui nosso podcast escutando esse louvor em nome de Jesus. Deus abençoe.